aí, pessoal. Agora é aquele momento da revisão da aula. Será que você aprendeu aqueles conceitos que foram abordados na aula 7.1? É isso que a gente vai ver agora. Então, aquele momento de você pegar o seu caderno e anotar tudo. Vamos lá pro slide. Pessoal, então vamos lá. Pega o material, anota aí. Tio, por que você tá rindo? Olha, galera, só me vem isso aqui na cabeça, Laísa. Pam, 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 pam. Eu falei. Só os fortes entenderão. E no diretor? Aí na tela. Vamos lá, professor. Das origens até o dia de hoje. Então vamos lá fazer um apanhado do Como é que é esse apanhado do professor? Clica aí, Laísa. Nós vamos dar uma viagem no tempo sobre a origem das estruturas que hoje consideramos como eucarionte e procarionte. Mas antes... até os dias de hoje. Mas antes, vamos relembrar, vamos recordar. Professor, oi, o que são coacervados? Para mim, diretor. Primeiro, galerinha, coacervados são estruturas moleculares que estavam ali naquela sopa nutritiva. E eles eram átomos. Soltos, livres. Soltos, livres. Só que como a professora de química sempre fala e o professor de física, esses átomos emanam energia e eles vibram. Dependendo da distância onde eles estão, ao acaso, eles podem se aproximar ao acaso e fazer uma interação com as cargas positivas e negativas, formando moléculas. Isso aí. Então vamos lá. Após os coacervados, a gente viu os conceitos primordiais sobre uma célula procariótica. Então, os coacervados, estas moléculas dão origem a estruturas inorgânicas e estruturas orgânicas. Então existem átomos que se relacionam naquele meio formando moléculas orgânicas e inorgânicas. E esse processo, pessoal, culminou no surgimento de estruturas moleculares denominadas de procariontes. Que são aquelas estruturas, só para reforçar, simples, que o núcleo celular não existe. O material inorgânico e materiais orgânicos estavam dentro dessa estrutura unicelular procariótica solta, livre, que a gente chama de citoplasma. Uma coisa, pode clicar. Aí nós temos tanto moléculas inorgânicas no meio, moléculas orgânicas soltas, chamadas de coacervado. E temos também estruturas de procariontes simples, que era uma membrana. E essa membrana, essas estruturas orgânicas e inorgânicas podiam entrar e sair, às vezes, dessa estrutura procariótica. Só que elas foram se organizando de tal forma que esses coacervados, as estruturas moleculares, orgânicas e inorgânicas, que estavam soltas, umas, quando estavam próximo de matéria orgânica, utilizavam essa matéria para produzir energia para si mesma, organoide. Tinha outra que, para fazer a mesma coisa, tinha que ter uma incidência solar para ela fazer a mesma coisa. A outra não precisava. De dia e de noite, esse organoide fazia. Aí vem as mitocôndrias. Só que essa, com o cloroplasto, de dia fazia. Só que ela tinha que fazer um tanto que ela conseguisse ficar à escuridão com matéria de energia. Então ela trabalhava bastante. Aí o que acontece? Esses organoides podiam entrar e sair dentro dessas células simples. Só que aí, quando um desses organoides tinha bastante mitocôndria dentro, elas não saíam. E aí elas começavam a dar origem à estrutura de células eucariontes procarióticas. Ou desculpa, eucariontes procarióticas. Estruturas de origem animal, que tem mitocôndria, só que o núcleo ainda era solto. E aqui, estruturas procariontes, núcleo solto, mas era vegetal. Por que vegetal? Precisava do sol, porque tinha cloroplasto. Aqui sem sol. E ambas podiam fazer esse processo aeróbico ou anaeróbico, com ou sem
com ou sem presença de oxigênio. Isso aí, professor. Né? E agora, a gente também pode falar dos vírus. Que foi falado. Nesse processo, muitos desses procariotos explodiam por N fatores, estouravam, lisavam e deixavam essas moléculas soltas. Essas moléculas de fragmentos de DNA entravam e saíam, dando a origem de algumas estruturas virulentas, de vírus, primeiros vírus. Como assim, professor? Porque nós sabemos que esse material tinha uma capacidade muito alta de se replicar. Só que ele solto naquele ambiente, ele era um alvo fácil para fazer outras reações. Então, quando ele entrava num procarioto e conseguia ter estrutura só simples, ele dava uma estrutura proteica, não membranosa. E ele se beneficiava ali, né, professor? Sim, então era aquela relação de mutualismo. Ele era bem menor. Aí vamos supor, eu sou um vírus primitivo, bem menor. Ela é um vegetal, né? Não, ela era animal. Mitocôndria produzia muita energia, mas eu não conseguia produzir energia. Mas eu conseguia entrar dentro dela. E se aproveitava de mim. Eu usava toda a energia que ela produzia para eu me reproduzir. E depois, quando ficava muito cheio, eu estourava ela. Isso mesmo. Mas a gente vai ver isso depois, com calma. Isso aí. Meus queridos, aperta aí, Laísa. Não, aperta aí para apertar. Ó, mais um, que esse é do vírus. Mais um, meu anjo. Aí, agora é a hora. Volta, agora é a hora que vocês vão ficar com a atividade. Mas daqui a pouco a gente volta para corrigir as atividades junto com vocês. Tchau, tchau. Isso aí. Oi, meus queridos, o tio estava aqui aguardando vocês. Olha isso, agora é aquele momento que nós... Aperta aí. Que a gente vai fazer o Tirando Dúvidas. Tirando Dúvidas. Como é que isso vai funcionar, professor? Muito simples. Muito simples é ótimo. Muito simples. Nós vamos mostrar a pergunta, vamos ler, aí nós vamos mostrar a resposta. Se for resposta discursiva, você vai escrever, não se preocupe. Não precisa estar igual, idêntico. O que nós temos observado? Que na maioria das vezes, Laís, nossos estudantes, eles descrevem o conceito. Exemplo, se tiver alguma pergunta que você tem que ter na sua resposta, procarioto, eucarioto, aí o estudante esqueceu de usar esse termo, ele descreveu. Então a gente vai dar um tempinho, a gente vai ler a resposta, e enquanto nós estamos explicando a resposta, você coloca entre parênteses o termo. Dessa forma a gente cria uma familiaridade com o conceito e o termo. Que foi abordado. Isso. Né, e respostas fechadas. Nós vamos mostrar a pergunta, vamos ler as alternativas. E a gente mostra o gabarito. Se for A, tudo bem. Se não for, a gente vai explicar por que as outras alternativas não contemplam. Muitas vezes a gente pode voltar para o slide, né? Para poder esclarecer, tá bom? Vamos então para a primeira questão. Eu vou fazer a leitura, professor, hein? Certo. O senhor mantém um conceito aí. A aula exposta tratou de diversos conceitos relevantes para o estudo e compreensão dos assuntos tratados pela biologia. Pela mais biologia. A gente fez, né, professor? Tratar conceitos. Então, os conceitos abaixo relacionam-se ao quê? Olha então, só, quando ele fala aí, ó, são organismos celulares sem metabolismo próprio, cuja origem ainda não há consenso. Outro. Sua origem está associada ao englobamento de um procarionte fotossintetizante em simbiose com outro procarionte. Mais um, Laísa. Então nós temos 3, pessoal. Vamos lá. Nós temos 3, o quê, professor? Conceitos. Conceito 1, 2, 3. O terceiro conceito é um aglomerado de moléculas proteicas envolvidas por água em sua forma mais simples. Em forma mais simples. Então vamos lá. Prof, significa que isso aqui é o conceito e aqui dentro... desculpa, isso é a descrição do conceito. Back. Isso aqui é a descrição do conceito. Descrição. E a gente tem que colocar uma palavrinha aqui dentro que representa essa descrição. Justamente. Que é o conceito. Então vamos lá. The number 1. São organismos acelulares? Prof, oi. A é o quê?
A é negação. Calma aí, não. Que não apresenta célula, né, Sim, professor? Buracha. Então aqui, ó. Agora vamos marcar de amarelo. A é negação. Celular são estruturas membranosas ou com estruturas paredcelulósicas que têm estruturas organoides dentro dela. Então, significa que a celular são estruturas que não têm isso, não tem essa estrutura. Isso me faz remeter às moléculas que originaram os vírus, porque os vírus não têm membrana. Então vamos ver se está correto aí. Olha só, sem metabolismo, significa que ele precisa entrar De dentro de alguém, se hospedar, hospedeiro obrigatório. Tô professor. lembrando que o vírus do professor Jefferson entrou dentro da eucarionte Então, da célula e se estourou ela. Se você respondeu vírus, a sua resposta está correta. Correta! Vamos agora para o segundo conceito. Sua origem está associada ao englobamento. Isso aí também foi bastante comentado na aula, né, professor? Isso, quando associado ao englobamento de procariontes, fotossintetizantes, em simbiose com outro procarionte aeróbico, são os cloroplastos, professor. Só o fotossintetizante ali, ele Já vai dar entregou deixa, tudo. já entregou tudo. O que é fotossintetizante, professor, que eu não estou lembrando? São quando incidências solares, aqui é o nosso sol, ele está rindo para Energia luminosa. Essa energia luminosa faz com que o cloroplasto realize produção de energia. Justamente. E por último aqui, os coacervados que a gente falou mais que tudo nessa aula, hein, professor? Átomos se juntam, formam moléculas, essas moléculas formam estruturas gigantescas que vão aí, ser, né, que são os precursores inorgânicos, depois tem os orgânicos. Justamente. Então vamos agora para a questão 2. Questão 2 aí na telinha. Identifique as estruturas incomuns entre a célula eucariota, vegetal e animal na figura abaixo. Para nós, aqui, meu diretor. Professor, oi, o que é incomum? É o que diverge. Ah, tu já mostrou a estrutura? Ah, não, vai para falar. É, a gente vai falar sobre essa imagem. É o que diverge. Tá? O que foi igual e agora incomum é muito comum encontrar. É uma coisa que você só encontra naquele tipo de célula. Então vamos lá? Aumenta a tela, meu diretor. Então, identifique as estruturas incomuns entre a célula eucariota, vegetal e animal na figura abaixo. Então vamos lá. Então, vamos só aqui enfatizar aqui para os alunos que isso aqui, gente, essa célula aqui é a célula... Eu vou colocar o V do vegetal e essa aqui eu vou colocar o A, vou identificar o A como célula animal. Então, o que será que a célula vegetal tem que a animal não tem? Hoje nós estamos juntos, together. Vamos lá. Exemplo. V vegetal? V vegetal. Eu vou colocar de azul. Então tá, pode ser, professor. V vegetal de azul. Não, tá errado. É V vegetal de verde. Pronto. Por quê? Porque o sol bate na folha verde e faz a fotossíntese que dá origem à célula vegetal. E aqui, o V de vegetal. Eu vou colocar de vermelho, mas vou colocar o A. De animal. De animal, vermelho, carne. Não isso precisa. Então vamos ver, gente. O que tem de igual e diferente aí nessa imagem? Vou até me afastar aqui para ficar mais. Olha só a primeira estrutura, pessoal. Aumenta a tela aqui. Parede celular, professor. É a parede celular. Aí. Parede celular. Isso significa que é diferente. Se o vegetal tem parede celular, o que mais? Além da parede celular, a gente vai encontrar o vacúolo, que a gente não encontra na célula animal. Na célula animal, ó, nós estamos vendo. E também vamos ter o cloroplasto, porque a célula animal não faz fotossíntese. Então, galerinha, tem 3 coisas que são incomuns até o momento. Agora, isso são estruturas que nós encontramos na célula vegetal. Quais são as que nós encontramos na célula animal, que é diferente da vegetal? A primeira estrutura aí são os lisossomos. Depois seriam pequenos estômagos da célula, que está responsável pelo processo digestório. Isso, nós vamos conhecer eles mais tarde. Mais lá na frente, você está falando mas eu posso dizer que isso aí, essas estruturas que estão dentro, são aqueles organoides que formaram.
São aquelas estruturas que adentraram a célula, deu certo ali, houve aquele cooperativismo, mutualismo, e ela foi, se ajustou, se adaptou e ficou. Perfeito. E além dos lisossomos... Tem que mais? Eu vou usar agora, né, a canetinha aqui, professor, porque tá faltando isso aqui. Que estrutura será que é essa? Se a gente tem um cloroplasto, a gente vai ter o que aqui? Opa! A gente vai ter o que aqui nessa estrutura? Isso é o complexo Golgiense. Vamos aproveitar aqui. Complexo Golgiense, mas está muito estranho esse complexo Golgiense. Aqui é a mitocôndria. Isso que eu ia falar, a mitocôndria, né? Só para enfatizar, pessoal, né, a questão da mitocôndria. A gente falou do cloroplasto, que identifica a célula vegetal, e ele também se encontra aqui. Sim. E a mitocôndria aqui da célula animal. Percebam aqui, né, que o que é incomum da célula animal é o lisossomo, embora a gente tenha falado bastante da mitocôndria. Porque tem muita gente, professor, que confunde. Acha que a mitocôndria, por ela ser da energia, ela é aquela estrutura exclusiva de célula animal. E não é. Eu quero mostrar isso para vocês, porque isso é uma questão que gera muitas dúvidas. Pode encontrar também nas vegetais. E a gente encontra ela aqui. É isso que a professora ia mostrar agora para vocês, tá bom? Então, a estrutura exclusiva da célula animal é os lisossomos. Embora a gente tenha falado da mitocôndria, né, da mitocôndria, enfatizando mais na célula animal, ela também é encontrada no tecido, na célula vegetal, tá bom? É só pra gente fazer esse relance com relação àqueles conceitos que a gente adquiriu anterior. Certo. É que nós vamos ver, pessoal, que dentro do processo evolutivo nós temos as gimnospermas, angiospermas. São vegetais? São vegetais. E nós temos entre esses vegetais próximos, alguns vegetais apresentam. Outros não apresentam mitocôndria. A gente já vê essa distinção. Justamente, mas existem, né? Existem. E alguns tanto tipos celulares que vão apresentar. Que nós temos um nódulo na ramificação, se chama? Um nó, como se fosse um nó, que a gente chama. Que tem células que a gente não sabe se ela é animal, ou ela é vegetal, ou é uma bactéria, ou ela é um fungo. É aquela incógnita, né, professor? Aquela incógnita. Isso aí, gente, o elo perdido. Justamente. Então, vamos agora para a questão 3. Questão 3, ela propõe a teoria de Lynn-Margulis, que tem justamente a ver né, com a teoria da simbiose. Então a resposta correta é essa aí que vocês estão vendo aí na tela. Margulis propõe a teoria... Pode aumentar, meu diretor, que eu estou lendo. A teoria da endossimbiose, onde o cloroplasto e as mitocôndrias das células eucariontes teriam surgido da simbiose de um procarioto que passou a coexistir no interior desses procariotos, obtendo assim proteção e favorecendo o quê? Energia para esse hospedeiro. Para nós, meu diretor, lembra, galerinha? Esses organoides entravam na célula, eram protegidos. Então eu produzo energia pela essa proteção. Isso aí, vamos agora para a questão 4. Que é a questão Se liga no Enem. Isso. Mencione ao menos uma evidência de que as organelas ou os organoides, denominados cloroplastos e mitocôndrias, tiveram sua origem a partir da simbiose entre organismos procariontes. Se você prestou bem atenção na aula, você vai saber responder direitinho essa pergunta. Então, olha só, algumas das proteínas necessárias à fabricação das mitocôndrias e dos cloroplastos são produzidas exclusivamente pelo DNA dessas organelas e não pelo DNA contido no núcleo das células. Para nós, professor, eu não escrevi medicina, eu só falei assim, olha, que o material desses organoides produziam eles. O material genético da célula produz todo o material necessário. Quer dizer que os organoides têm seu próprio material genético e a célula tem o seu material nuclear. Tá correto? Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido os nossos conceitos. E beijo no coração de vocês e até mais. Até a próxima, meus queridos. Um abraço a todos vocês, viu? Já voltamos com mais outro assunto. Tchau!